carregando o ressentimento, mas concordando relutantemente em ir embora, Qin Tai se afastou em frustração. Atrás dele, Lu Xiaojie ria de forma contagiante, cheio de alegria. No final, Qin Tai rapidamente subiu aos céus, seu coração preenchido com ódio profundo. No entanto, o rio Wen estava cercado por muitas pessoas. Ele se disse, cheio de mágoa, meu velho rosto foi completamente envergonhado em Qingzhou agora. Qin Tai não sabia que não apenas em todo o mundo, mas também no mundo real, sua reputação havia sido destruída. Na tela da transmissão ao vivo, a multidão começou a conversar animadamente. O velho finalmente se foi, aquele velho quer levar meu Xiaojie, simplesmente ultrajante. A seita da espada é incrível, quem diria que Xin Yan é a parceira de Lu Xiaojie? Estou de coração partido. Mas tenho que admitir, Lu Xiaojie ainda é tão bonito quanto sempre. Mesmo sendo um vilão, ele pode matar sem hesitação. Outra pessoa exclamou com raiva, todos lembrem-se do rosto do velho. Nunca aceitem ele como um sênior. Boicote a esse velho. Enquanto isso, os discípulos de outras seitas também estavam agitados com a discussão. Na nossa seita da espada, na verdade, há um traidor. Mesmo que ele tenha matado pessoas dentro de nossas fileiras, devo admitir que ele foi realmente bonito agora. Se você quer ser um vilão, então seja um, mas como se atreve a causar problemas com o escolhido do céu? A comunidade de jogos da seita da espada rapidamente se inclinou em direção a Lu Xiaojie, virando completamente as costas para Qin Tai. Quanto aos júniores da Mosect, eles estavam extremamente entusiasmados e alegres, gritando em uníssono, nosso líder sectário é realmente muito bonito. Nosso líder sectário está sempre bonito, já estou acostumado com isso. Como júniores da Mosect, precisamos manter nosso espírito diante de qualquer momento bonito do líder sectário. Os da Shunkyu Mountain também riam e conversavam felizes. Todos apoiavam entusiasticamente a história de amor de Jian Xinyan e Lu Xiaojie. Não posso acreditar que eles se tornaram parceiros. Concordo. Eles estão apaixonados, apaixonados. Este casal é verdadeiramente destinado. Agora eu sou fã deste casal. No meio da atmosfera alegre, uma pessoa humorística comentou, engoli a chave, na verdade não é bom, por que não a damos a Pei Qianqian? Em outro canto, Notenaf Money estava assistindo atentamente à tela, onde imagens de Lu Xiaojie, Jian Xinyan e Pei Qianqian apareciam. Ele parecia muito satisfeito, rindo com alegria, finalmente, posso ter um close de Lu Xiaojie. Mas de repente, uma força misteriosa apareceu e o arrastou. Ao seu redor, ventos fortes surgiram, lançando folhas em todas as direções. Quando recuperou os sentidos, Notenaf Money percebeu que estava em meio a uma floresta estranha. Ele olhou ao redor confuso e exclamou em pânico, Como eu terminei aqui? Aconteceu que você havia entrado em todo o mundo. Os jogadores ao redor exclamaram em admiração, você é quem estava transmitindo ao vivo mais cedo? Acelere e nos conte. Como foi fazer a transmissão ao vivo no transporte do Lu Xiaojie? Foi emocionante? Na próxima vez, me leve com você, irmão. Eu também quero ver meu marido de perto. Cercado e aplaudido por todos, ele estava extremamente feliz. Com um sorriso largo, suspirou secretamente, então é assim que se sente ser popular? É realmente incrível. Deste lado, Lu Xiaojie sorriu suavemente e então falou, vamos sair deste lugar primeiro. Preciso encontrar um lugar para ajustar meu corpo um pouco. Ao ouvir isso, os olhos de Pei Qianqian se arregalaram de surpresa, pensando, o tio marcial Lu finalmente parece um humano. Romper para o 10º rank de uma só vez. Se ele conseguisse fazer isso sem cultivo em reclusão, não seria como um monstro? Depois disso, os três ficaram em cima do tesouro em forma de folha gigante de Lu Xiaojie, voando através do céu azul. Ele olhou despreocupadamente para o sol brilhante, cheio de orgulho. Sorrindo, Lu Xiaojie disse. Cultivo em reclusão? Eu não preciso de cultivo em reclusão para nada. Os cantos de sua boca se curvaram involuntariamente em um sorriso cúmplice. Falando consigo mesmo,
é só que as recompensas do sistema são muitas, preciso encontrar um lugar seguro para reivindicá-las todas. Nas vastas e extensas montanhas e florestas, em uma densa selva, dentro de uma grande caverna, Pei Qianqian estava assentada. Ela cruzou os braços, com o rosto cheio de descontentamento, enquanto a santa da montanha Xunqiu e uma cultivadora de quarto nível faziam guarda para ela. Pei Qianqian refletiu e então sorriu levemente. Neste mundo, ninguém mais pode fazer o que o tio Marcial Lu pode. Está tudo bem, afinal, posso desfrutar da deliciosa comida feita pelo próprio tio Marcial. Isso vale a pena. Ao seu lado, Jian Xinyan estava inquieta e ansiosa. Seu olhar não se afastava das profundezas da caverna escura, seus lábios murmuravam, eu me pergunto se o rápido avanço de Shao Jie afetou sua fundação. Se sua fundação não estiver estável, ele não teria mais perdas do que ganhos? Ao ver Jian Xinyan assim, Pei Qianqian riu e provocou. A tia marcial Jian está preocupada com o tio marcial Lu? Nunca vi a tia marcial Jian se preocupar com alguém assim antes. Que estranho. Ao ouvir isso, Jian Xinyan ficou surpresa, caiu em silêncio por um momento, e então assentiu suavemente, como se aceitasse a verdade em seu coração. Ela suspirou, seus olhos perdidos em pensamentos. No passado, não havia ninguém assim no meu coração. Ao ouvir esta confissão, Pei Qianqian riu, sua risada clara ressoando pelo espaço silencioso da selva. Calmando a voz, Pei Qianqian disse gentilmente, então, a tia marcial Jian não precisa se preocupar demais. O tio marcial Lu é uma pessoa extraordinária, um pequeno avanço neste reino é definitivamente apenas uma questão trivial para ele. Ao ouvir isso, Jian Xinyan sentiu-se confortada e respondeu com uma frase simples, obrigada. Essas duas palavras curtas deixaram Pei Qianqian com os olhos arregalados em assombro. Ela cobriu levemente a boca, pensando consigo mesma, obrigada? A fria tia marcial Jian, como uma donzela celestial, realmente me disse obrigada. Os olhos de Pei Qianqian brilhavam com admiração enquanto olhava para a mulher gentil à sua frente. Ela se maravilhou em silêncio, é esse o poder do amor? Tão poderoso, a força do amor. Enquanto isso, no fundo da caverna cavernosa, Lu Shaojie estava sentado solenemente, silencioso e contemplativo. À sua frente, a interface do sistema exibia continuamente notificações. Missão de nível completa. Você deseja reivindicar a recompensa? A pista principal da missão King's ou King Ad Sword, derrotar o chefe Shen que atingiu 10%. Deseja enviar? Eliminar a borboleta oculta, recompensa 500 mil pontos de experiência. Eliminar a besta de cauda preta, recompensa 600 mil pontos de experiência. Eliminar Shoumian, recompensa 600 mil pontos de experiência. Eliminar o cultivador maligno Shenqi, recompensa 1 milhão de pontos de experiência. Lu Shaojie permaneceu calmo, seus olhos brilhantes, sem pressa para decidir, como se tudo estivesse bem sob seu controle. Lu Shaojie riu facilmente com a pilha de recompensas generosas que havia recebido. Pensou consigo mesmo, isto é ótimo, apenas derrotando esses chefes, o sistema me concedeu 2,7 milhões de pontos de experiência. Desta vez, definitivamente é hora de ganhar dinheiro, subindo 10 níveis de uma só vez, e o valor da experiência continua aumentando. Ele pressionou suavemente a tela do sistema, decidindo submeter primeiro a pista principal da missão. Seu olhar passou brevemente por uma notificação, parece que isso vai levar algum tempo para processar. Imediatamente depois, outra mensagem apareceu no sistema, a pista principal da missão Kings ou Espada do Rei Hades foi concluída em 10%. Parabéns! A primeira fase da missão foi encerrada. As recompensas serão concedidas após 48 horas. Recebendo essa informação, Lu Shaojie sorriu satisfeito, murmurando suavemente, 48 horas? Assim como na minha vida anterior. A pista principal desta missão envolve muitos personagens, então a distribuição de recompensas e o tempo de processamento dos dados levam mais tempo, claro. No entanto, bem no momento em que clicou para submeter a missão, um fenômeno estranho ocorreu. Todo o mundo Tianxuan parecia de repente se incendiar.
De um pequeno cânion, um fluxo radiante de luz dourada irrompeu inesperadamente, espalhando-se por todo o céu e terra, fazendo todo o espaço brilhar brilhantemente. Os olhos de Lu Xiaojie brilhavam com calma, mas, por dentro, ele sentia uma mudança monumental se aproximando. Um painel de sistema azul apareceu inesperadamente, exibindo uma mensagem: a pista principal para a missão Kingzhou Espada do Rei Hades, o progresso de conclusão ultrapassou 10%. Parabéns! A fase inicial da missão foi concluída. As recompensas serão distribuídas em 48 horas. Esta notificação foi imediatamente enviada a todos os jogadores, independentemente do que estavam fazendo ou onde estavam. Algumas pessoas comendo instantâneo exclamaram: que diabos! Toda a terra zumbia de excitação. O som das discussões ecoava em todos os lugares. A pista principal da missão foi concluída tão rapidamente? Como é possível? Apenas ontem, verificamos e não havia progresso algum. O que aconteceu? Até Notch Money, uma figura bem conhecida na comunidade de jogadores, não pôde esconder seu espanto. Ele deixou escapar: o que está acontecendo? A multidão ao seu redor ficou ainda mais caótica, com perguntas sendo levantadas continuamente: que milagre aconteceu? Droga, estou sonhando? O progresso de conclusão atingiu 10%, e será resolvido imediatamente? De repente, Notch Money pareceu entender algo. Ele levantou a mão para o céu, seu rosto cheio de confiança, e declarou em voz alta: eu sei o que aconteceu. Ele levantou a cabeça alta, seu rosto cheio de confiança, e continuou a compartilhar eloquentemente sua opinião: o líder da seita Lu matou Shen Qi, um cultivador de espadas que morreu e voltou à vida. Ele não é a espada do Rei Hades? Foi ele quem pessoalmente impulsionou a trama principal da nossa história. A multidão gás em espanto ao ouvir isso. Alguns assentiram em concordância. O que você diz parece ser verdade. A espada do Rei Hades é alguém que voltou dos mortos e empunha uma espada. Incrível! Quem teria pensado que o líder da seita Lu reviveria Kingzhou com sua própria força? Outras regiões devem estar incrivelmente invejosas. Impressionante! Outros até brincaram animadamente: vá em frente e nos dê alguns pontos de experiência valiosos como recompensa enquanto você está nisso. Ele, e não é dinheiro suficiente, e vendo sua opinião calorosamente recebida por todos, endireitou-se, seu rosto brilhando de orgulho, e riu triunfante. Em seu coração, ele pensou orgulhosamente: como fotógrafo profissional do líder da seita Lu, certamente não estou em desvantagem. Parece que estou prestes a ser celebrado novamente. Não apenas isso, mas as pessoas também o apedrejaram com elogios: não é dinheiro suficiente, é realmente incrível. Precisamos pedir a esse irmão para fazer mais vídeos para o líder da seita Lu no futuro. É verdade. A captura de imagens e a documentação da jornada do personagem principal do mundo Kingzhou dependem de você. Em meio aos aplausos e à adulação de todos, não é dinheiro suficiente, se sentiu imensamente satisfeito. A sensação de ser celebrado como um rei o deixou elate, realmente parecia maravilhoso. Neste momento, o mundo de Tianshu está agitado com discussões sobre as notícias mais quentes. Tensas debates estão girando em torno da possibilidade de os outros continentes conseguirem um retorno. A notícia mais impactante é: Kingzhou e Lu Xiaojie conseguiu, sozinho, alcançar 10% de progresso na missão principal. Algumas pessoas estão comentando: eu ouvi que Lu Xiaojie está prestes a chegar em Beizhou. Será que nossa missão principal em Beizhou também tem chance como essa? Outro grupo está gritando: rápido, invistam nas ações de Lu Xiaojie e Jian Xinyan. Elas estão disparando em valor. Em outro canto, algumas pessoas expressam sua indignação: Shen Qi e o discípulo pecador da seita da espada, de não vamos deixar você escapar. Este incidente humilhante para a seita da espada é simplesmente terrível. Enquanto isso, Lu Xiaojie, o ponto focal de toda a atenção, rola tranquilamente pelas últimas notícias postadas no sistema. Ele acaricia gentilmente a tela, um leve sorriso surgindo no canto de sua boca, seus olhos brilhando de satisfação ao observar a situação atual. Ele fala:
com um toque de arrogância. 10 postagens em alta, todas 10 relacionadas a mim. Este é o rosto que o filho escolhido dos céus deve ter. Um painel de sistema amarelo brilhante aparece diante dele, com as palavras na tela parecendo aplaudir: missão principal, espada do rei Hades. Progresso, 10% recompensa desbloqueada. Tempo restante, 47 horas, 45 minutos e 34 segundos. Ele observa a tela, sua voz profunda com arrependimento. Infelizmente, ainda tenho que esperar 2 dias. Por enquanto, só posso reivindicar algumas outras recompensas. O sistema exibiu uma notificação: a tarefa de promoção foi concluída. Você gostaria de reivindicar sua recompensa? Abaixo estavam 2 opções, sim e não. Sem hesitar, Lu Xiaojie pressionou decisivamente o botão sim. Ele murmurou, por exemplo, a tarefa básica de nível laranja. Imediatamente, a tela dourada reapareceu, acompanhada da mensagem: com base na avaliação do sistema, seu nível de conclusão da tarefa desta vez é S. Recompensa: 2,4 milhões de pontos de experiência. Olhando para a generosa recompensa, ele não conseguiu esconder sua empolgação. Ótimo! Impressionantes 2,4 milhões de pontos de experiência. Eu só ganhei 1 milhão por matar Shen Qi. Os presentes continuaram a aparecer na tela, fazendo com que ele exclamasse em admiração. O sistema então anunciou a tarefa intermediária com nível de conclusão S. A linha abaixo exibia: você pode receber uma recompensa misteriosa. As opções sim e não apareceram novamente. Lu Xiaojie, já acostumado a receber recompensas atraentes após completar desafios, sorriu e disse: como sempre, as tarefas comuns de nível laranja sempre têm uma recompensa misteriosa. Ele listou as recompensas familiares: vouchers de visão no nível 10, vouchers de cópia no nível 20, vouchers de upgrade de intenção de espada no nível 30. Então, de repente, ele riu maliciosamente, seus olhos se movendo ao redor enquanto falava com uma mistura de curiosidade e antecipação. Então, o que o nível 40 terá? De repente, pensando em algo, ele abriu os olhos como se estivesse cheio de emoção e especulou: neste momento, eu só tenho o coração da espada do poder do destino inato no nível 2. A menos que a recompensa misteriosa desta vez seja um voucher de upgrade para o poder do destino inato. Incapaz de esperar mais, ele estendeu a mão para selecionar e disse: 8, 9, 10. Se for assim, então preciso ver como é a técnica da espada. Vou atualizar o coração da espada primeiro. O sistema imediatamente exibiu uma notificação: atualizar o coração da espada requer 4 milhões de pontos de experiência. Você deseja prosseguir com a atualização? Ao ver a quantia necessária para pagar, Lu Xiaojie ficou radiante. Neste momento, ele tinha mais do que o suficiente para cobrir o custo e segurava uma esfera cheia dos pontos de experiência acumulados. Satisfeito consigo mesmo, disse: 400 milhões não é muito, o próximo nível definitivamente exigirá 800 milhões. Após atualizar a habilidade, ele imediatamente a usou e gritou: atualizar. Instintivamente, seus olhos brilharam com uma energia mágica. O coração da espada LV2 foi atualizado para o coração da espada LV3. Uma poderosa e profunda energia vermelha irrompeu, se espalhando por toda a caverna onde as 2 mulheres estavam esperando, fazendo com que elas usassem as mãos para se proteger. Jian Xinyan ficou incrivelmente encantada ao testemunhar aquela cena. Ela sorriu interiormente, sentindo-se emocionada porque o poder do destino inato de Lu Xiaojie tinha feito um avanço. Pei Qianqian, por outro lado, estava totalmente assombrada. Diante de seus olhos, o poder do destino inato de seu tio marcial Lu manifestou-se como um gigantesco e radiante olho, fixado na mulher abaixo, com um olhar ameaçador, como se pudesse incinerar qualquer um. O nível de Pei Qianqian estava próximo ao de Lu Xiaojie, então o que ela percebeu era diferente do que Jian Xinyan sentia. Ela sentiu um medo avassalador emanando de um nível divino. Ela sentiu uma pressão imensa pesando sobre ela, apertando seu rosto que tinha se tornado púrpura, afirmando silenciosamente: então, o tio marcial Lu realmente não é humano. Depois disso, ela exibiu uma expressão sombria, impotente e questionando o sentido da vida.
Quem avança no poder do destino inato enquanto estabiliza seu reino? É isso que chamam de estabilizar seu reino? Quem estabiliza e, ao mesmo tempo, avança assim? Então, ela olhou para Jian Xinyan e perguntou, Jian Tia Marcial, qual é o nível do poder do destino inato do tio Marcial Lu? Jian Xinyan virou-se levemente e respondeu casualmente, nível 3. Pei Qian, ao ouvir isso, ficou ainda mais surpresa e apressou-se em responder, terceiro nível? Justamente mais cedo, quando descia da montanha, me senti confiante de que poderia derrotar o tio Lu, razão pela qual me atrevi a desafiá-lo e até coloquei uma aposta ousada. Mas agora, imediatamente, sua expressão se tornou séria, franzindo as sobrancelhas enquanto perguntava diretamente, Tia Jian, quem você acha que é mais forte agora, o tio Lu ou eu? Jian Xinyan, ao ouvir isso, respondeu, se você não usar técnicas secretas, pode não ser sua rival. Ela pensou consigo mesma, afinal, você é uma mestre Santa Júnior, um grande talento, se você fosse apenas uma quarta faixa comum, eu teria omitido a palavra poderia. Pei Qian, não sabendo quando parar, continuou a perguntar, e se eu usar técnicas secretas? Neste momento, ela estava muito séria e um pouco irritada, respondendo, Pei Qian, o mestre santo deve ter te advertido sobre isso. Você não pode usar técnicas secretas de forma casual, a menos que seja em uma situação desesperadora para evitar consequências. Pei Qian se sentiu um pouco ameaçada, forçou um sorriso e esfregou os ombros de Jian Xinyan para aliviar a situação, eu entendi, eu só estava perguntando um pouco. Então ela se aproximou mais e Pei Qian sussurrou, Tia Jian, o tio Lu tem cartas na manga ou técnicas secretas? Porque até agora eu nunca vi nenhuma. Por favor, me conte em segredo. Jian Xinyan simplesmente fechou os olhos com força e respondeu de forma curta, eu não sei. Pei Qian fingiu surpresa e gritou, vocês dois são parceiros de cama, certamente você deve saber alguns segredos, certo? Ao ouvir isso, Jian Xinyan imediatamente corou, fingindo refutar timidamente, que parceiros de cama? Não diga bobagens. Você está aproveitando a situação. Pei Qian riu maliciosamente, provocando, você e o tio, vocês dois. Num instante, Jian Xinyan ficou furiosa, seu olhar se tornando ardente enquanto ela encarava diretamente Pei Qian, fazendo com que esta ficasse paralisada de medo e imóvel. Pei Qian percebeu que era hora de ter medo, rapidamente cobriu a boca com ambas as mãos, lembrando-se, não fale, não fale. No entanto, o rosto de Jian Xinyan ainda estava ruborizado, sua cabeça baixa enquanto pensava timidamente, Xiao Jie nunca me forçou nesse aspecto, mas eu não sei o que ele pensa. A expressão dela se tornou incrivelmente gentil enquanto ela falava para si mesma, ele realmente espera por esse dia? Lu Xiaojie estava na caverna, e um fluxo de sangue vermelho escorria de seus olhos. Ele suspirou aliviado, ufa, finalmente terminou. Tocando suavemente seu rosto cansado, ele pensou consigo mesmo, parece que meus olhos estão prestes a explodir. Felizmente, sou o filho escolhido do céu, se fosse outra pessoa, certamente não teria conseguido suportar. Limpando o sangue fresco, os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso misterioso, mas por dentro havia uma ponta de curiosidade. No meu estado atual, ao me esforçar ao máximo, só consigo ver o coração da espada das habilidades divinas. Então, o que eu verei? Após um momento de silêncio, ele baixou a cabeça, fechou os olhos e pensou resolutamente, vamos tentar. Então, ele liberou sua técnica. Seus olhos imediatamente brilharam intensamente, e uma poderosa energia emanou em todas as direções. A energia irrompeu de dentro dele como um vulcão, espalhando-se pela caverna, como se quisesse corroer todos os seres vivos ao redor. Mesmo a terra e as pedras aqui, as duas mulheres do lado de fora foram mais uma vez sobrecarregadas pelo terrível poder mágico que se escondia dentro dele. Ambas sentiram como se fossem nada mais que pequenas formigas, impotentes. Os olhos de Jian Xinyan se arregalaram de espanto, e ela não pôde deixar de exclamar internamente, o poder das habilidades divinas é tão esmagador. O poder do destino inato de Xiao Jie quebrou mais uma vez. Como pode isso acontecer em um período tão curto?
Do lado de Pei Qian, ela estava em imensa dificuldade, lutando para aguentar. Seu semblante gradualmente se tornava desconfortável, suas sobrancelhas franzindo-se. Oh, dói tanto, o poder da destinidade inata do tio Lu é forte demais. Jian Xinyan de repente percebeu que a pessoa ao seu lado estava fortemente afetada, então ela se aproximou e a abraçou firmemente, falando suavemente, Pei Qian, calma. Ela respondeu fravelmente, Só então Jian Xinyan virou rapidamente a cabeça para o interior da caverna, questionando em silêncio, algo está errado, algo está errado. Shao Ge geralmente é muito medido em suas ações, por que de repente está liberando seu poder divino sem se preocupar com os outros assim? Olhando para a luz dourado-avermelhada brilhando com energia mágica, Jian Xinyan ficou ainda mais preocupada com ele lá dentro, sem saber o que havia acontecido. Do lado de Lu Shaojie, ele estava imerso na intensa energia que ele próprio havia criado. Tudo o que podia ser visto era um feixe de luz tão brilhante quanto o sol, iluminando a caverna antes escura. Seus olhos haviam se tornado de um amarelo radiante, e sua expressão congelou em espanto enquanto ele balbuciava, O que é isto? Ele viu a si mesmo caindo em um espaço estranho, com linhas verdes torcidas, incrivelmente sinistras e grotescas. De repente, um par de olhos amarelo-laranja apareceu na distância. Eles estavam olhando diretamente para ele, parecendo os olhos de algum ser gigante selado nesta caverna. Ao seu redor, tentáculos surgiam gradualmente, esticando-se e se movendo por toda parte. A cena se assemelhava a um pesadelo, as criaturas ali eram verdadeiramente bárbaras. Lu Shaojie as viu se aproximando, com a intenção de atacar, então rapidamente balançou a mão para agarrar um dos tentáculos, cerrando os dentes. O que vocês são? Ousam pôr a mão em mim? Mas então teve que soltá-lo imediatamente, gritando de dor, pois estava quente demais, a palma de sua mão ficando vermelha e dolorida. As criaturas continuavam a atacá-lo implacavelmente, forçando-o a ser cauteloso e recuar, alerta a cada canto daquele espaço estranho. Lu Shaojie foi atingido no olho, gritando de dor, e rapidamente se encolhendo. Nesse momento, ele ficou enfurecido. Como ousam, tão confiantes só por estarem com o leste? Então, ele se virou sutilmente e lançou um feitiço para romper a perigosa barreira deles, levantando a voz em desafio, vamos ver quem tem mais. Mas naquele momento, o espaço ao seu redor voltou à sua aparência normal, não contendo mais os tentáculos e aquele olho aterrorizante. Lu Shaojie franziu a testa, preenchido de suspeita sobre a situação que acabará de encontrar. Confuso, disse, não consigo mais ver. Ele havia caído em um estado passivo, incapaz de discernir o que acabará de experienciar, e ponderou em silêncio, o que foi aquilo agora? Nunca vi tal coisa em minha vida anterior, e nunca ouvi ninguém mencioná-la nos fóruns dos jogadores. Gradualmente, ele se tornou mais sério e cauteloso, especulando para si mesmo, pode estar relacionado ao coração da espada, meu poder de destino inato? Se eu ultrapassar para um nível mais alto, serei capaz de ver coisas que nunca vi antes? Olhando para a palma da mão, ainda avermelhada pelas queimaduras causadas por aquele tentáculo agora, Lu Shaojie sentiu ainda mais certeza sobre sua especulação, mesmo que eu não saiba o que isso é, posso confirmar que é algo que realmente existe. Talvez o mundo Tianxuan não seja apenas um jogo simples. Pensando sobre a origem do mundo Tianxuan, ele de repente percebeu algo. Originalmente, quando este jogo apareceu, não havia uma empresa por trás dele, sem anúncios, tudo se tornou popular somente através do boca a boca dos jogadores até se tornar uma sensação global. Ainda assim, sob essa popularidade, parecia que ninguém sabia de onde ele vinha, e isso intensificou ainda mais sua curiosidade. Os cantos de sua boca se ergueram em um sorriso estranho enquanto sussurrava, agora eu sei. Então Lu Shaojie ativou a técnica do vento espiritual, falando com confiança, embora não houvesse evidências concretas, parece que este mundo nasceu desde o começo para mim, Lu Shaojie. Este é de fato o mundo pertencente ao Filho escolhido do céu. A forma de pensamento que atrai as pessoas é realmente imprevisível. Ele lentamente saiu,
caminhando em direção aos raios de luz que desciam, e então falou orgulhosamente: já faz um bom tempo, a partir de agora, devo ir receber os olhares adoradores deles. Pensando sobre o imenso olho, se ele encontrasse no futuro, só precisaria enfrentar alguns de seus tentáculos, estudá-los um pouco, e saberia imediatamente. Na Torre dos Segredos Celestiais, uma estrutura tanto sólida quanto majestosa, uma torre que se eleva alto na névoa, dentro dela, o Lorde de Tenkikaku tinha uma expressão de imensa raiva. Ele cerrou os dentes, a esfera verde em sua mão havia se despedaçado há muito tempo. Wen Qin ficou ao seu lado e, ao ver isso, estava extremamente confuso. Senhor, por que você se tornou assim? Você não usou isso para reviver Shen Qi? Ele pensou sobre o que havia ocorrido e explodiu de raiva, fazendo com que a esfera se despedaçasse. Lao grunhiu com uma voz baixa: Shen Qi está morto. Seu rosto escureceu e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Em sua raiva, pensou consigo mesmo: Lu Xiaojie é realmente implacável ao lidar com punições. Se ele tivesse entregue Shen Qi para as pessoas da seita da espada, assim que nosso próprio lado intervisse para mediar, certamente poderíamos ter salvo Shen Qi e colocado de volta no caminho celestial que já havia sido planejado. Recordando o momento em que foi decapitado por Lu Xiaojie, seu ódio cresceu ainda mais. No entanto, Lu Xiaojie ousou agir diretamente, matando o discípulo do líder da seita da espada. Ele era claramente audacioso em relação aos céus. Suas mãos apertaram firmemente o braço da cadeira, tremendo ferozmente. Em sua mente caótica, muitos pensamentos correram, mas, no fim, afinal, Shen Qi ainda era um discípulo do líder da seita da espada. Lu Xiaojie, você o matou. Portanto, deve suportar a ira do líder da seita da espada. Apenas aguarde, para perturbar o tabuleiro de xadrez que supervisiono para os céus, haverá um preço a pagar. De repente, ele se levantou e perguntou à pessoa ao seu lado: Wen Qin, Yu Hou já respondeu a você? Ela fez uma reverência e respondeu respeitosamente: a senhorita Yu Hou respondeu: a coisa que você queria foi preparada e está apenas aguardando sua partida para Beizhou. Yu Hou é um dos 12 senhores com um rosto bonito na Torre dos Segredos Celestiais, responsável por Beizhou. Ele não se virou, mas simplesmente respondeu de forma sucinta, então se transformou em um fluxo de fumaça negra e voou para longe, não esquecendo de deixar algumas palavras de instrução: quaisquer resultados relacionados a Lu Xiaojie devem ser reportados a mim imediatamente. Wen Qin fez uma reverência em obediência: sim. A cena muda para uma magnífica cadeia de montanhas, uma área espaçosa onde uma gigantesca espada está cravada no chão. Uma pessoa está voando em direção à espada. Ele é Qin Tai, em pé na espada voadora, pensando silenciosamente: HMPH, Lu Xiaojie, este grande desastre, você deve se preparar bem. No pico da alta montanha está um sino que irradia uma luz mágica deslumbrante. Ele se ergue majestoso no ponto mais alto e traiçoeiro, mas possui uma aparência divina e mítica. Uma barreira o envolve, e de repente, um impacto faz o sino tocar, a fonte da luz brilhando diretamente para o céu, e círculos mágicos começam a aparecer gradualmente. Muitos jovens que ouvem isso ficam cheios de curiosidade: o que está acontecendo? O sino soou 9 vezes, isto é um chamado convocando todos os diáconos de alto escalão. Nossa seita da espada não teve um chamado de emergência como este há muito tempo. O que exatamente ocorreu? Neste momento, dentro de um espaçoso palácio conhecido como a Sala de Conferências da Seita da Espada, Ning Ying estava sentada, virando-se para a pessoa ao seu lado e expressando sua confusão: há algo acontecendo? O diácono, ouvindo a pergunta, respondeu: também não sei, apenas ouvi a convocação urgente e imediatamente vim até aqui. Inadvertidamente, uma voz atrás chamou a atenção de ambos. Eles se viraram e olharam na direção. Uma pessoa falou: você fez esse som, Jichen Kong? Ele bocejou e continuou: levante-se. O diácono ao lado da tia Ning parecia um pouco confuso e chamou: vice-líder da seita. O diácono, após perder seu lugar, ficou extremamente aturdido, seu rosto coberto de suor, gaguejando: vice-líder da seita, você está sentado no meu lugar. Ele também generosamente apontou para sua posição para oferecer o assento àquela pessoa: você pode sentar-se aqui.
O pobre diácono se sentiu ainda mais constrangido, não é mesmo? Mas então ele não teve escolha a não ser sentar sob o olhar de todos. Esse diácono só pôde baixar a cabeça e forçar um sorriso, exonerando-se secretamente. Eu digo que fui forçado, você acredita em mim? Ji Kong recostou-se, sentindo-se frustrado, e disse, tão irritante, realmente não sei o que está acontecendo. Esta reunião sem sentido não é necessária para meu irmão mais velho, então por que eu deveria estar aqui para finalizar isso? Ning Ying, ouvindo isso, apenas sorriu em resposta, apenas ouça por enquanto, afinal, isso não nos diz respeito. Ele acariciou sua barba, voltando a um estado alegre e falou, depois da reunião, você gostaria de ir ao Mosect por alguns dias juntos? Eu quero dar um pouco de orientação ao meu Xiao Dong Li em seu cultivo. A tia Nin concordou alegremente, claro, isso seria maravilhoso. Então ela secretamente pensou sobre quais itens levar e contemplou os juniores praticando lá, se formos, não podemos ir de mãos vazias. Com base na velocidade de cultivo de Lu Xiaojie, ele provavelmente atingirá a grande conclusão do terceiro ranking em cerca de meio ano. Então, eu deveria preparar pílula de ruptura para ele. Nesse momento, o líder do sect entrou com confiança e cumprimentou a todos. Ninguém ao seu lado notou a expressão sombria em seu rosto e ponderou para si mesma, o líder do sect está aqui. Normalmente, ele não demonstra raiva ou quaisquer emoções, então por que ele parece tão sombrio hoje? Líder da seita sentou-se firmemente em sua posição, colocando a espada ao seu lado na mesa. Com uma expressão raivosa, suas sobrancelhas haviam franzido em algum momento. Ele levantou a voz e ordenou, Qin Junho, explique a situação claramente mais uma vez. Qin Tai imediatamente acatou, endireitando-se e apontando diretamente para a espada que estava ao lado do líder da seita, dizendo, todos, esta espada pertence a Shen Qi, e hoje Shen Qi morreu e voltou à vida. Toda a sala irrompeu em barulho ao ouvir essa informação, morto e voltou à vida. Uma pessoa questionou, como isso é possível? Qin Tai sorriu, exibindo um sorriso astuto, e continuou, HMPH, não se preocupe, este assunto é mais complicado do que você pensa. Não apenas Shen Qi morreu e voltou à vida, mas ele também se deixou levar pelo caminho sombrio dos ímpios e demoníacos. Alguém levantou uma questão, mas como ele reviveu? Qin Tai imediatamente respondeu, fragmento de Jade da alma. Mais uma vez, toda a sala ficou atônita, suas almas aparentemente escapando de seus corpos. Um grito alto irrompeu em horror, fragmento de Jade da alma. O fragmento de Jade da alma apareceu novamente? Nesse momento, Ji Kong se pronunciou, então onde aquele garoto está agora? Por que ele não usou sua espada voadora para voltar? Qin Tai naquele momento abaixou a cabeça, seu rosto escurecendo, e cerrou os dentes, Shen Qi foi decapitado. Depois disso, ele apontou para a frente, levantando a voz como se quisesse gritar, ele foi decapitado por Lu Xiaojie da seita Mo. Ning Ying imediatamente se levantou, extremamente irritada enquanto falava, irmão Qin, não fale bobagens. Lu Xiaojie da seita Mo acabou de entrar no terceiro nível, como ele poderia matar Shen Qi, que alcançou o quinto nível? Qin Tai respondeu firmemente às dúvidas do Deacon Jian Xinyan da montanha Xunqiu, e da Santa Pei Qianqian, que estavam presentes na cena. O rio E na época tinha muitos cultivadores, todos podem testemunhar. Além disso, Júnior Irmã Ning, você está errada sobre mais uma coisa. Ele recordou a imagem de Lu Xiaojie e continuou, de acordo com os relatos dos meus juniores no local, quando Lu Xiaojie decapitou Shen Qi, ele havia feito um avanço para o nono nível, atingindo o pico do terceiro nível. Ao ouvir isso, todos ficaram em descrença, em pânico, um avanço para o nono nível em um único passo? Que tipo de gênio é esse Lu Xiaojie? Em vez de entrar em pânico como todos os outros, Ning Ying estava extremamente feliz e riu, satisfeita, Xiaojie fez progresso. Ji Kong ao seu lado acariciou sua barba, sorrindo orgulhosamente, de fato, ele é o discípulo da minha seita de espada, Ji Kong. Ji Kong sentou-se acariciando sua longa barba e perguntou, ele ainda está lá? Qin Tai olhou confuso e respondeu, vice-líder da seita, o que você quer dizer com isso?
O vice-líder da seita riu e continuou a perguntar: há algum outro assunto relacionado a Lu Xiaojie? Como ele cortou a cabeça de Shen Qi? Não é muito realista que alguém de terceiro nível mate um quinto nível, certo? Qin Tai rapidamente respondeu, gesticulando com as mãos. Depois disso, alguns cultivadores demoníacos apareceram. Quando Lu Xiaojie lutou contra ele sozinho, ele conseguiu avançar para o quarto nível. Ao ouvir as palavras de Qin Tai, todos os presentes ficaram surpresos, alguns até duvidaram e perguntaram novamente: ele avançou para o quarto nível? Outra pessoa interveio, confusa: espere, deixe eu confirmar isso. Lu Xiaojie quebrou do nono nível, entrou no pico do terceiro nível, lutou ferozmente com cultivadores demoníacos, então, subiu para o quarto nível, tudo ao mesmo tempo? Qin Tai só pôde responder relutantemente: isso mesmo. Jichen Kong ficou extremamente surpreso com as notáveis habilidades de Xiaojie. Esse garoto realmente progrediu, hein? Ninguém secretamente admirava e elogiava: Xiaojie, Xiaojie, você realmente está se tornando cada vez mais excepcional. O vice-líder do sect, refletindo enquanto acariciava sua barba, recordou a imagem de seu irmão mais velho e Xiaojie. O que Xiaojie conquistou superou o que meu irmão mais velho fez antes, o que significa que Xiaojie realmente superou meu irmão mais velho. E eu sou o mestre de Xiaojie. Ele, orgulhoso, classificou-se acima de Xiaojie e de seu irmão mais velho, rindo continuamente de alegria ao pensar consigo mesmo: eu claramente superei meu irmão mais velho. Jichen Kong não conseguia parar de pensar em como havia superado seu irmão mais velho, sentindo uma alegria avassaladora. Assim que este encontro terminar, eu imediatamente contarei ao meu irmão. Mas por enquanto, não posso ir, afinal, há pessoas em nosso sect da espada que desejam dificultar para meu discípulo. De repente, da alegria, ele passou a um estado pensativo ao pensar na sala de reuniões. Na verdade, quero ver, com eu sentado aqui, quem se atreveria a fazer algo. Qin Tai ficou diante de todos e sugeriu: todos devem permanecer calmos por um momento. Lu Xiaojie, depois de matar os cultivadores demoníacos, tomou o controle de Shen Qi. Ele balançou a cabeça em desânimo, fechou os olhos e contou a triste história: quando cheguei, ele já havia cortado um dos braços de Shen Qi. Shen Qi estava coberto de ferimentos, claramente incapaz de lutar. De repente, Qin Tai cobriu a boca, lançando um olhar astuto para o líder da seita. Ele falou de forma deliberada assim para semear ressentimento em relação a Xiaojie no coração do líder da seita, já que Xiaojie havia ferido Shen Qi. Ali, o líder da seita estava sentado em meditação, imerso em seu próprio espaço tranquilo. Ninguém olhou para o líder da seita e suspirou suavemente: droga, os sentimentos entre Shen Qi e o líder da seita não são apenas uma relação mestre-discípulo. Anos atrás, foi o próprio líder da seita quem desceu da montanha para encontrar uma criança abandonada recém-nascida, e as memórias daquela época ressurgiram. O líder da seita tinha Shen Qi recém-nascido em seus braços e disse: não sei, alguém o abandonou nas montanhas, eu o trouxe de volta. Veja seu rosto, ele não se parece com meu irmão mais novo? A esposa do líder da seita olhou gentilmente para a criança e sugeriu: ele realmente se parece, por que não o deixamos levar o sobrenome Shen de mim? O líder da seita concordou feliz, dizendo: claro, está tudo bem. Após um momento de contemplação, o líder da seita encontrou um nome para a criança: como ele é uma criança abandonada, vamos chamá-lo de Shen Qi. A gentil senhora tocou levemente a testa do menino e advertiu: Shen Qi, você deve crescer e ser bem comportado. A tia Ning, após revirar suas memórias, considerou pensativamente: Shen Qi leva o sobrenome da esposa falecida do líder da seita. Embora sejam professor e aluno, na verdade, são tão próximos quanto pai e filho. Ning pensou preocupada consigo mesma: se hoje ninguém houvesse defendido Xiaojie, a moceita certamente teria enfrentado a ira do líder da seita. No final, o Mosect é apenas um dos 300 sectos sob a Sword Sect, e é o mais fraco entre os 100 sectos inferiores. Por outro lado, alguém perguntou a Qin Tai: irmão Qin, com base no que você disse quando chegou ao local, Shen Qi estava apenas gravemente ferido, ainda não estava morto? O líder do sect, que estava meditando, imediatamente se alertou e abriu os olhos ao ouvir o nome de Shen Qi.
Aproveitando a conscientização do líder do sect, Qin Tai gritou alto, isso mesmo. Então, ele levantou a voz ainda mais alto para que toda a Sword Sect pudesse ouvir sobre o traidor Shao Jie. Lu Shao Jie foi quem decapitou Shen Qi bem na hora em que eu estava prestes a chegar ao rio Ven. No momento em que gritei para detê-lo, ele cortou a cabeça de Shen Qi. Todos os outros na Sword Sect estão furiosos com Shao Jie. Eles apertaram os dentes de raiva, pensando, isso é claramente uma desrespeito à nossa Sword Sect, ter a audácia de matar um de nossos próprios na frente do decano e do ancião. Desse lado, a tia Nin suspirou, o temperamento desse garoto, afinal, existe uma antiga rixa entre Shen Qi e o Mo Sect, ele ainda se lembra daquela antiga rixa? Ji Kong, em contraste com todos os outros, estava extremamente feliz e orgulhoso de seu discípulo. Ele acariciou suavemente sua barba e riu, muito bem, esse garotinho está ficando cada vez mais parecido comigo na minha juventude, permanecendo firme sozinho, não se curvando a ninguém. De repente, alguém bateu na mesa com um forte bang. Uma pessoa da seita da espada, sentindo-se indignada, levantou-se e gritou, isso claramente não está respeitando nossa seita da espada. Outros dois concordaram, mas de forma mais calma, é verdade. Se deixarmos isso passar, onde ficará a honra da nossa seita da espada? Isso é claramente um desafio ao prestígio da nossa seita da espada. Quem Lu Shaojie acha que é? Ji Kong guardou silenciosamente um ressentimento em seu coração, tudo bem, pode-se passar a reprimenda, vou lembrar das suas expressões. Ning Ying, ao lado, estava extremamente ansiosa e preocupada. Não podemos deixar a opinião pública se voltar completamente contra Shao Jie. Então, decidiu falar, esperando mediar em nome de Shao Jie. Junior Qin, o que Lu Shao Jie te disse depois? Não pode ser que você o encontrou sem trocar alguma coisa, certo? Qin Tai hesitou em sua raiva, então recontou as palavras de Lu Shaojie, explicando tudo claramente a todos os presentes. Qin Tai narrou que Shaojie disse sobre as regras da seita da espada, o demônio corpo de bebedor maligno deve ser eliminado, o que deixou o homem de barba espessa muito surpreso. Os outros dois também ficaram atônitos ao ouvir as palavras que Shaojie havia dito. Após ouvir o relatório, todos tinham seus próprios pensamentos sobre o nome Lu Shaojie. Que declaração, ele deveria ser morto, verdadeiramente cheio de espírito. Este garoto tem a bravura de alguém no mundo da cultivação. Então, Qin Tai expressou seu descontentamento, acrescentando que o diácono da montanha Shunqiu, Jian Xinyan, e a santidade Pei Qianqian também desejam apoiar Lu Shaojie, então não posso trazê-lo de volta para o secto. Ao ouvir isso, os anciãos do Sect do Sabre começaram a avaliar, por que isso está relacionado a figuras da montanha Shunqiu? Este assunto se tornou cada vez mais complicado. No entanto, começaram a pensar que parece que nosso Sect do Sabre se assemelha a forasteiros demoníacos. Depois que todos expressaram especulações suficientes, o líder do secto tocou suavemente seu dedo para sinalizar. Ele parecia calmo, mas seus olhos estavam cheios de indignação. Ele falou, parece que todos vocês têm uma compreensão clara deste assunto. Ele então perguntou sobre as opiniões de todos, falem, como devemos lidar com isso de maneira apropriada? Aqueles sentados abaixo não ousaram se pronunciar, pois pensavam secretamente, não importa por qual perspectiva, Lu Shaojie está realmente correto, mas afinal, ele matou o discípulo do líder do secto. Como poderíamos falar descuidadamente sobre isso? Isso não seria convidar o desastre sobre nós mesmos? A grande sala estava em silêncio, ninguém ousava expressar uma opinião e uma pesada quietude envolvia a seita da espada. Até mesmo o líder da seita não sabia o que dizer a seguir. Ele se sentou quietamente ali, esperando um retorno de todos. Após um longo tempo, o líder da seita decidiu perguntar a Qin Tai, jovem TN, você está envolvido neste assunto, o que você acha? Qin Tai rapidamente respondeu, este assunto é complexo e é difícil distinguir posições, mas um ponto pode ser certo, Lu Shaojie não considera a seita da espada de forma alguma. Não se trata de certo ou errado, mas sim de atitude. Dito isso, ele se sentiu extremamente satisfeito porque estava prestes a se vingar de Shaojie. Ele disse a si mesmo, Lu Shaojie,
você me deixou em situação constrangedora diante de muitas pessoas, não pense que eu deixarei isso passar facilmente. O líder da seita permaneceu pensativo e continuou perguntando: e vocês todos, o que acham? Os outros gradualmente começaram a expressar sua concordância. Uma pessoa riu e disse: o jovem Kim está absolutamente certo, outros assuntos podem ser ignorados, mas a questão do desrespeito à nossa seita da espada é definitivamente algo que não pode ser perdoado facilmente. Gradualmente, o número de pessoas que se opunham a Lu Xiaojie cresceu, aquele Lu Xiaojie da seita Mo, tão audacioso a ponto de criar caos, sem entender sua própria posição. Se ele desrespeitou o caminho da espada, então deve ser tratado de acordo com os regulamentos da seita. A tia Ning Ningying, ao ouvir isso, ficou bastante indignada e imediatamente falou: vocês todos. Quando ela avistou Ningying prestes a se levantar para protestar contra eles, Ji Kong rapidamente fez um gesto para que Ningying permanecesse calma e não agisse precipitadamente. Qin Tai estava esperando há muito tempo por uma oportunidade para punir Xiao Jie, e rapidamente declarou: certo, parece que chegamos a um consenso, então vamos proceder a punir Lu Xiao Jie do Mosek de acordo com as regulamentações da seita. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, um som de batidas na mesa o interrompeu. Qin Tai, furioso, virou-se para ver quem o tinha interrompido. O líder da seita também se surpreendeu ao olhar para a pessoa que havia cortado Qin Tai. Aconteceu que Ji Kong foi quem interrompeu Qin Tai. O vice-líder da seita reclinou-se na cadeira, acariciando seu bigode, e murmurou: por que ninguém pediu a opinião do meu vice-líder? Vocês acham que meu vice-líder está morto? Todos os outros estavam perplexos. Normalmente, o vice-líder apenas passa rapidamente. Por que ele está assim hoje? Ele geralmente deseja que cheguemos rapidamente a um consenso, então por que ele está se levantando para defender um líder de seita covarde hoje? Além do Santo da Espada, o vice-líder da seita é o mais forte na seita da espada, a ponto de até mesmo o líder da seita ter que demonstrar algum respeito. De um lado, o vice-líder da seita acariciava calmamente sua barba em oposição, enquanto do outro lado, o líder da seita suspirou, expressando seu desconforto nesta situação. Ninguém observou as atitudes dos dois e pensou consigo mesma: o vice-líder da seita e o Santo da Espada são ambas as 4 grandes espadas divinas e são os 2 indivíduos de mais alta posição na seita da espada. Além do Santo da Espada, se estes dois se engajassem em um duelo de arco ou espada, a seita da espada certamente enfrentaria grande desastre. O líder da seita suspirou mais uma vez, desta vez o som de seu suspiro pôde ser ouvido claramente. Depois disso, ele disse: irmão mais velho Ji, já que esta é uma reunião urgente, como vice-líder da seita, todos devem naturalmente ouvir suas opiniões. No entanto, antes disso, que tal o Júnior apresentar algumas pequenas ideias primeiro e ouvirmos minha perspectiva um pouco antes de prosseguir? Ji Kong não parecia muito satisfeito, seu rosto refletia algum desagrado enquanto ele respondeu friamente: o líder da seita já mencionou isso. Shen Qi caiu no caminho do veneno de espírito maligno. Eu, como líder da seita da espada, devo assumir a responsabilidade. Amanhã, escreverei um livro de acusações, tanto a morte de Shen Qi quanto os poderes e cúmplices por trás dele devem ser punidos com a maior severidade. O líder da seita terminou sua apresentação, e todos ficaram perplexos. Eles pensaram que o líder da seita nutriria grande ressentimento por Xiao Jie, mas, inesperadamente, ele queria punir Shen Qi. Uma grande questão pairava na mente de todos: por que o líder da seita tem essa atitude? Qin Tai não esperava que o líder da seita fosse assim. Ele bufou, e então uma série de perguntas surgiu em sua mente: ele não deveria estar furioso, punindo aquele garotinho da seita Mo? Isso é completamente diferente do vínculo professor-aluno que ele havia imaginado. Depois disso, o líder da seita continuou perguntando ao Júnior TN: antes, você mencionou que este assunto está relacionado aos cultivadores demoníacos da Sociedade Lua Púrpura. Isso está correto? Qin Tai ainda estava em choque, respondeu: sim. Ao ouvir isso, o líder da seita ordenou firmemente: então execute a 4ª varredura contra a Sociedade Lua Púrpura. O decreto do líder da seita Sui Feng deixou o homem de barba espessa em estado de pânico.
Os dois que haviam especulado anteriormente também estavam surpresos. A mais chocada era tia Nin Ningying. A reunião que estava acontecendo na seita da espada de repente se tornou mais silenciosa do que nunca. A voz de Li Suifeng era muito suave, mas essa declaração iria agitar uma tempestade sangrenta entre os justos e os maus em Qingzhou. Neste momento em Qingzhou, as nuvens flutuavam baixas e o céu permanecia limpo antes do desastre iminente. Após emitir a ordem, ele continuou a falar: líder da seita Mosect, Lu Shaojie, por suas contribuições na exterminação de demônios e na defesa da justiça, você é elogiado por seus esforços. De acordo com as regulamentações da seita, além disso, você tem alguma outra opinião que deseja expressar? Ou deseja adicionar algo? Ao ouvir isso, Jichen Kong acariciou sua barba, ponderou por um momento, mas acabou rindo e heartfelt: vamos prosseguir assim, não tenho objeções. Ouvindo o irmão mais velho dizer isso, o líder da seita levantou-se e concluiu: então, a aula está encerrada. Após dizer isso, ele lançou um olhar para a espada na mesa, mas não disse nada. Depois disso, deixou a reunião. Enquanto isso, a espada sobre a mesa havia misteriosamente se partido em dois. Tia Nin seguiu silenciosamente a figura que se afastava do líder da seita, refletindo sombriamente, notando que o líder da seita parecia ter envelhecido um pouco mais. Depois que todos se dispersaram, Tia Nin se aproximou de Jichen Kong e falou: obrigada, irmão Ji, pelo que você fez antes. Ao ouvir isso, Jichen Kong, feliz, acariciou sua barba e disse amavelmente: Xiao Lizi é minha discípula, Xiao Jie é um discípulo da minha seita de espada, todos eles fazem parte da nossa família. Não há necessidade de agradecimentos, não falarei mais com você. Após se despedir de Ningying, Jichen Kong imediatamente voou para lidar com seus próprios assuntos. Preciso rapidamente informar ao irmão mais velho sobre a conquista de Xiao Jie ao 9º nível. Observando a figura de Jichen Kong voando para longe, Ningying pensou consigo mesma: o irmão Ji ainda está tão ansioso. De repente, ela hesitou, mas então levantou suavemente a mão para pegar uma folha que caía. Seu coração sentiu-se pesado. Mesmo que este assunto tivesse sido resolvido, ela ainda percebia que a tempestade ao redor de Xiao Jie apenas começara. Ela decidiu ir ao Mosect: então eu vou ao Mosect por um tempo. Se houver uma tempestade, a tia Nin bloqueará parte dela para você. No pico sem nome, na floresta de bambu negro, em uma casa de madeira bem elaborada que não era muito grande, Jichen Kong estava gritando alto: irmão mais velho, apresse-se e venha encontrar seu Júnior. Hoje tenho uma grande notícia para anunciar. O irmão mais velho de Ji imediatamente abriu a porta, seu rosto radiante com um grande sorriso. Por que o Júnior está tão apressado? Que grande notícia você tem? Jichen Kong afagou sua barba, sorrindo de alegria: meu discípulo da seita da espada, Lu Shaojie, quebrou para o 9º nível. TSK, ele é até mais forte do que você era 5 anos atrás. TSK, meu Júnior sempre superou sua espada agora. TSK. O irmão mais velho ficou encantado ao ouvir isso e seguiu feliz Jichen Kong: isso realmente é um milagre. O Júnior recebeu um discípulo talentoso. Jichen Kong parecia não ter ouvido o que queria, sentindo-se insatisfeito. Ele virou as costas para seu irmão mais velho e, emburrado, disse: é só isso? No fundo, ele estava pensando: HMPH, meu Xiao Jie tem algo que me espanta ainda mais. Ele cruzou os braços, fazendo uma carranca para seu irmão mais velho. Seu rosto parecia extremamente descontente. HMPH, por que o irmão mais velho não pergunta a Xiao Jie como ele fez um avanço para o 9º nível? Só mencionar isso faria você fugir. O irmão mais velho de Jichen Kong continuou a servir chá casualmente, sorrindo, provocando o Júnior: de fato, Júnior fala tanto, sua boca deve estar muito seca, não é? Não vendo o irmão mais velho responder, Jichen Kong se adiantou para se gabar: Xiao Jie, estando no 3º nível, lutou contra Shen Qi, morreu e renasceu no 5º nível, participou da batalha e, então, fez seu avanço. Na frente daquele garotinho Qintai, ele usou sua espada para cortar Shen Qi, que havia caído nas mãos dos cultivadores demoníacos.
Ao ouvir isso, o Santo da Espada curiosamente se virou para perguntar a Jichen Kong, HMPH, rapidamente me conte mais. Jichen Kong cruzou os braços alegremente, sorrindo amplamente, tendo atraído a curiosidade de seu irmão mais velho, HMPH, finalmente, meu Júnior fez você se sentir espantado, não fez? Ainda tentando fingir comigo. Gielder lembrou da conferência de hoje sobre a queda de Shenki no caminho demoníaco e a aclamação de Li Suifeng a Lu Xiaojie, detalhando tudo do início ao fim para o Santo da Espada. À distância, podiam ver os dois conversando à mesa de chá, um ouvindo calmamente enquanto o outro narrava animadamente, gesticulando com as mãos e pés. Depois de ouvir a história, o Santo da Espada caiu em profunda contemplação. Jichen Kong, sentindo-se satisfeito, perguntou ansiosamente, irmão mais velho, o que você acha? Meu Júnior é digno do título à escritura dos seres celestiais. O Santo da Espada não respondeu ao comentário de Jichen Kong, mas em vez disso olhou para o céu com uma expressão vazia e afirmou, vai chover em breve. Jichen Kong ficou furioso, agarrou a roupa do Santo da Espada e gritou alto. O Santo da Espada só pôde ceder impotente, acenando com a mão e dizendo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Neste momento, o que Lu Xiaojie, o instigador da turbulência em Qingzhou, estava fazendo? Dentro de uma caverna, Pei Qianqian estava observando Lu Tio Marcial fazendo algo. Então, ela perguntou animadamente ao tio marcial Xiaojie Lu, tio, você realmente não quer reservar mais tempo para consolidar seu domínio? Neste momento, a técnica do vento espiritual havia sido iniciada, e Lu Xiaojie respondeu, está tudo bem. Xin Yan olhou para Xiaojie com olhos gentis. Seu fôlego, o reino de Xiaojie, era verdadeiramente sólido. Qianqian ao seu lado secretamente o admirava, era impressionante como ele poderia se fortalecer a tal ponto em tão pouco tempo. Cada passo que ele dava mostrava a sólida força do quarto grau. De fato, aquele que agitou Qingzhou estava bem diante dela, fingindo ser feroz. Pei Qianqian timidamente sugeriu ao tio Lu, agora que os assuntos do tio foram resolvidos, devemos também ir em direção a Beizhou, certo? Comecei a esperar ansiosamente pela cena de figuras poderosas como o líder da seita Shunqiu e o talentoso Lu Xiaojie competindo entre si. Xin Yan ouviu, sentindo um pouco de ansiedade. Ela hesitou ao perguntar a Xiaojie, estamos voltando agora? O que a preocupava era que Xiaojie ainda pudesse guardar rancor sobre os rumores fabricados entre ela e o líder da seita anteriormente. Lu Xiaojie se aproximou de Xin Yan, segurando firmemente sua mão, dizendo carinhosamente, vamos, eu vou te acompanhar de volta à seita. As bochechas de Xin Yan ficaram rubras, e ela olhou timidamente para Xiaojie, pensando consigo mesma, ele segura minha mão com tanta força, será que está mostrando sua determinação? Enquanto segurava a mão de Xin Yan, Xiaojie pensou na tarefa da pista principal em Qingzhou, faltam apenas 2 dias. Este tempo é realmente uma oportunidade para acelerar e seguir em frente. Além disso, já me aproximei da tarefa da pista principal em Beizhou. Na minha vida passada, eu era um jogador em Beizhou, então a tarefa da pista principal aqui também deve ser familiar. De repente, ele riu suavemente, sentindo-se satisfeito, e continuou a pensar, estou bastante familiarizado com isso, no alto céu, o pôr do sol está lançando sua luz. Bandos de pássaros estão voando, assim como quando meu tio Marcial uma vez conversou com meu tio sobre isso. A funcionária daquela loja me fez rir tanto na última vez, ela sugeriu que eu usasse produtos anti-envelhecimento. Cultivadores como nós realmente sabem como preservar nossa beleza, mas na verdade, é apenas um truque para me fazer gastar dinheiro. A caminho de Beizhou, Lu Xiaojie estava navegando tranquilamente pelas informações no painel de avisos. Enquanto olhava, pensou, as informações daqueles jogadores inativos são sempre as mais dinâmicas. Eu derrubei Shen Qi, a seita da espada definitivamente reagirá. Enquanto rolava pelas informações, ele parou quando viu um título sensacional, o líder da seita da espada é realmente assim? Como ele poderia fazer algo assim? Ele tinha a resposta, mas ficou extremamente chocado ao ler o título do artigo, não é este o título vulgar do século XXI? Como é que no século XXII ainda existem pessoas usando esse método?
Embora o criticasse, Lu Xiaojie decidiu clicar para ler. Enquanto lia, pensou, então é assim, exatamente como eu previa ao meio-dia hoje. De acordo com o conteúdo, Li Suifeng enviaria um livro detalhando os crimes. Depois de ler metade das informações, Lu Xiaojie não pôde deixar de sentir suspeitas. Ele achou estranho, por que o líder da seita está se comportando assim? Ele até quebrou pessoalmente a espada de Shen Qi. Isso significava que Shen Qi tinha sido completamente abandonado de sua identidade como discípulo. Ele continuou rolando pelo anúncio, chegando ao final com um leve sorriso. Ainda quer se recompensar de acordo com as regulamentações da seita? Eu acabei de matar o Júnior que ele mais amava. Verdadeiramente um grande personagem com grande visão. No final do anúncio, o líder da seita declarou que recompensaria Lu Xiaojie de acordo com as regulamentações da seita e também recompensaria todos os praticantes em Kingzhou que participaram em punir os forasteiros malignos. Lu Xiaojie não pôde deixar de se perguntar, é só isso? Realmente acabou aqui? Depois, Xiaojie ponderou cautelosamente sobre a seita da espada. Estranho, eles não estão atualmente conduzindo uma investigação interna dentro da seita da espada? Com as capacidades de Li Suifeng e dos membros seniores da seita, eles não deveriam estar cientes dos problemas internos, certo? Ele ainda tinha muitas preocupações em seu coração, ou talvez eles planejem resolver silenciosamente essas questões ruins dentro da seita da espada. Após uma longa contemplação, ele se disse, bem, agora que Shen Qi foi eliminado, suponho que isso seja um bom começo. Xiaojie suspirou, pensando sobre os eventos que se aproximavam. Desta vez, haverá muitas mortes em Kingzhou. Recordando as memórias de sua vida anterior, ele viu vívidas as cenas ensanguentadas passando em sua mente. Cada um dos chefes principais no grande continente levava a massacres, e os gigantescos e frios chefes matando todos sem exceção o assombravam. Ele pensou ansiosamente, Kingzhou não será uma exceção. De repente, um pequeno floco de neve caiu em seu cabelo, puxando-o para fora de seus pensamentos. Xiaojie instintivamente olhou para cima, e diante dele estava uma bela cena de neve caindo. Ele exclamou maravilhado, neve! Nesse momento, uma notificação apareceu diante dele, informando que ele havia deixado Kingzhou e chegado em Beizhou. Diante de Xiaojie agora estava uma paisagem repleta de montanhas cobertas de neve e flocos de neve caindo. O clima no continente do extremo norte era perpetuamente inverno, mas em Beizhou, o outono também trazia episódios de neve branca, criando uma beleza fria, mas mágica. Xinyan e Qianqian também chegaram em Beizhou ao mesmo tempo que Xiaojie. Qianqian gritou com entusiasmo, sua voz cheia de empolgação, Beizhou, eu estou de volta. Beizhou é a região mais ao norte do mundo Tianshuan, um lugar envolto em muitos mistérios. Não está claro se este lugar está relacionado às veias naturais ou a algum outro poder místico, mas Beizhou é famosa por seu clima extremo, meio-dia de calor escaldante e meio-dia de frio cortante. Além disso, Beizhou possui apenas 2 estações, inverno e verão, completamente desprovida de primavera ou outono. Perto do topo de uma montanha alta em Beizhou está a montanha Xunqiu. Em nítido contraste com o frio gélido desta terra, a montanha Xunqiu proporciona um clima agradável e quente. As árvores são exuberantes e verdes, e o ar é fresco, servindo como uma compensação pelo clima rigoroso de Beizhou. É aqui que a seita mais distinta de Beizhou foi estabelecida, chamada montanha Xunqiu. Xiaojie estendeu a mão, pegando os pequenos flocos de neve que caíam. Uma sensação familiar ressurgiu e ele sorriu gentilmente. No passado, eu também fui membro de Beizhou. De Kingzhou, por meio da serendipidade, viajei milhares de milhas para chegar aqui e acabei me tornando discípulo de Jian Xinyan, me tornando um usuário de lança tão fluido quanto água. Ele se virou ternamente para olhar para Jian Xinyan, seu amor, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Em seu coração, ele pensou, agora, assim como antes, eu voltei para Beizhou, desta vez também com aquela mulher. Jian Xinyan, notando seu olhar gentil, virou-se timidamente para ele também, seus olhos cheios de amor afetuoso enquanto ela olhava para ele.
Shao Jie continuou a pensar, sentindo claramente que a única diferença em comparação com antes era que sua piedade filial havia se tornado mais forte e mais resoluta. Naquele momento, Qian Qian se aproximou por trás, seu rosto radiante e animado enquanto sugeria: Tio Lu, este já é nosso território em Beizhou. Posso ser sua guia, sem taxas. O que você quiser fazer, é só dizer. Podemos voar direto para a montanha Shunqiu ou aproveitar a paisagem ao longo do caminho. Vendo Qian Qian tão entusiástica, Shao Jie sorriu gentilmente e concordou em deixá-la ser a guia. Certo, vamos parar para explorar um pouco sempre que encontrarmos algo interessante. Qian Qian ficou radiante ao ouvir isso e pulou de alegria. Deixe comigo. Lu Shao Jie não pôde deixar de rir com prazer, pensando secretamente sobre essa jornada. Na superfície, parecia apenas um passeio, mas na verdade era uma oportunidade para ele cumprir sua missão principal de enredo. Esse plano era simplesmente impecável. Tendo jogado em Beizhou em sua vida anterior, ele estava bastante familiarizado com as missões principais do enredo lá. Em sua mente, a imagem de um chefe de primeira fase apareceu vividamente. Shao Jie estava um pouco curioso, perguntando-se se ele encontraria aquele chefe novamente desta vez. Se ele tivesse se tornado mais forte, poderia muito bem ser como Shen Qi, tornando-se um chefe de alto nível, atingindo o nível 70. Para satisfazer sua curiosidade, Shao Jie abriu o painel do sistema. A interface da missão principal da história para Beizhou apareceu, e o painel do sistema anunciou que a missão principal da história para Beizhou se chamava Nirvana da Alma Maligna. Em seguida, a descrição da tarefa apareceu. A missão exigia a busca por uma poderosa fera exótica para a ressurreição. O alcance de execução era dentro de Beizhou, e o progresso atual era de 2,09%. Ao ver o número de progresso, Shao Jie ficou um tanto surpreso. 2,09%, se esse número refletia que os jogadores menos habilidosos haviam se esforçado ao máximo. Se a missão principal da história para Beizhou fosse quebrada, então a organização maligna em Beizhou seria indubitavelmente a primeira a assumir a responsabilidade. De repente, Shao Jie ponderou seriamente. A organização maligna em Beizhou era semelhante à lua púrpura em Qingzhou, e era chamada de Reunião das Águas Amarelas. O símbolo da Reunião das Águas Amarelas era um crânio em chamas com longas e afiadas presas. Em termos de força, a Reunião das Águas Amarelas era provavelmente mais fraca do que a Associação da Lua Púrpura em 1 grau, mas seus ideais eram completamente diferentes. A Associação da Lua Púrpura buscava o coração do Imperador, esperando alcançar o poder supremo, enquanto a Reunião das Águas Amarelas buscava a destruição do mundo inteiro. Shao Jie recordou a imagem sangrenta da Reunião dos Campos Amarelos lutando para mudar o mundo. As mentes dessas pessoas estavam completamente caóticas, acreditavam que o mundo atual tinha problemas e queriam criar um novo. Que família existe? O mundo pode mudar apenas porque alguém deseja? Que desperdício verdadeiramente horripilante! Em algum lugar na Seita do Norte, a neve que caía estava se tornando mais espessa. Ao longe, duas figuras caminhavam pela montanha coberta de neve. O mestre da torre, que apoiava-se em um cajado, avançava silenciosamente. A garota que caminhava ao seu lado era Yu-Hou, uma das 12 lordes da Torre dos Segredos Celestiais. Observando sua expressão, ela se perguntava secretamente se algo preocupante havia causado ao senhor estar de mau humor ultimamente. De repente, o mestre da torre cravou com força seu cajado de madeira na neve e falou: "Chegamos." Yu-Hou ficou curiosa, sem entender a que ele estava se referindo. Ela virou-se para olhar a paisagem ao redor, vendo apenas uma infinidade de neve branca sem nada notável. Ela se perguntou: o mestre da torre descobriu algo? Inesperadamente, o mestre da torre subiu alto, correndo em direção a um lugar misterioso. Yu-Hou ficou ansiosa e em pânico. O que o mestre da torre quer fazer? Ele realmente vai mergulhar na morte neste campo coberto de gelo? Yu-Hou viu o mestre da torre pular e desaparecer através de uma fenda estranha que apareceu na camada de gelo e neve. Ela não pôde deixar de ficar surpreendida com aquela fenda. Depois de se aproximar e observar bem, ela percebeu que era, de fato, uma barreira.
Um momento depois, a voz do mestre da torre ecoou: Yu-Hou, entre aqui. Ao ouvir isso, Yu-Hou imediatamente se aproximou da barreira, respondendo claramente. Quando chegou à barreira, ela pulou, seguindo o mestre da torre. Enquanto pulava, pensava consigo mesma que essa curiosidade era realmente cativante. Depois de ser puxada para dentro da barreira, Yu-Hou de repente sentiu que aquele não era o lugar do gelo congelante. Com seu poder de quarto rank, ela não deveria sentir frio, ainda assim, ali estava frio a ponto de ser insuportável. Por que isso? O mestre da torre notou algo incomum em Yu-Hou e imediatamente a avisou: rápido, canalize seu poder espiritual para repelir o ar frio. Se ele invadir seu corpo, você certamente morrerá. Yu-Hou e o mestre da torre estavam agora se escondendo dentro da barreira. Ela perguntou curiosamente: mestre da torre, por quanto tempo precisamos nos esconder aqui? Depois de voar por um tempo, eles descobriram uma abertura por onde a luz brilhava. Parecia uma porta levando para fora. Ao ver isso, o mestre da torre disse: chegamos. Yu-Hou respondeu com um sim, seu rosto mostrando satisfação. Antes de sair, o mestre da torre levantou a mão, criando uma pequena esfera negra misteriosa. De repente, ele gritou alto, ordenando a Yu-Hou: cave na caverna. Yu-Hou imediatamente obedeceu e respondeu claramente. Após um longo período, os dois finalmente saíram da barreira e entraram em uma caverna congelada. Acima na caverna, um olho gigantesco, coberto de gelo, estava olhando intensamente para o mestre da torre e Yu-Hou. Yu-Hou ficou incrivelmente surpresa com o olho, ela gaguejou, perguntando: o que? O que é aquilo? No entanto, o mestre da torre não explicou, apenas apressadamente lhe disse: traga tudo o que eu lhe instruí a preparar. Yu-Hou rapidamente tirou uma caixa e apresentou ao mestre da torre: mestre da torre, tudo o que você me pediu para preparar está dentro. O mestre da torre ficou satisfeito, elogiando-a: bom. Ele olhou para cima, onde objetos misteriosos como ramos e pedras estavam girando em círculos, envoltos por uma estranha névoa negra. O estranho círculo cercava o olho gigantesco. De repente, o mestre da torre produziu duas pedras brilhantes de algum lugar, uma rosa vibrante e a outra azul brilhante. Um sorriso triunfante se espalhou em seu rosto enquanto ele dizia: eu devo agir em nome do céu agora. O mestre da torre levantou lentamente a mão, levantando as duas pedras coloridas de antes, direcionando-as para o círculo circundando o enorme olho. Yu-Hou observava o olho vermelho com atenção, seu coração cheio de curiosidade. O fragmento de jade da alma foi algo que ela recebeu durante sua transação com a coletânea das águas amarelas, mas o que seria aquele olho? De repente, o olho vermelho e a pedra verde que o mestre da torre acabará de tirar deslizaram para dentro do enorme olho de gelo. Yu-Hou ficou surpresa e se perguntou: ele entrou assim tão facilmente? De repente, os objetos que formavam um círculo ao redor do enorme olho brotaram tentáculos vermelhos. Estranhamente, depois que o olho vermelho e a pedra verde entraram no olho, o enorme olho parecia estar infundido com uma imensa quantidade de poder. Ele emitiu uma colossal onda de energia vermelha, fazendo com que o mestre da torre e Yu-Hou testemunhassem um espetáculo deslumbrante. Yu-Hou estava incrivelmente assombrada ao ver o que surgiu após o olho de gelo se despedaçar, liberando um poder feroz. Diante deles, um conjunto de dentes afiados de um lobo feroz apareceu, com presas longas e serrilhadas. Uma enorme e incontrolável matilha de lobos de gelo estava oposta ao mestre da torre e a Yu-Hou. Este é o tipo mais comum de besta estranha encontrada na tundra. Eles são lobos gigantescos e anormais com olhos que emitem uma luz azul cintilante, rosnando ferozmente como se quisessem devorar qualquer um que se atrevesse a se aproximar. Mestre e Yu-Hou estavam em meio a uma multidão de lobos de gelo, com várias centenas de pessoas ao seu redor. Yu-Hou sentiu-se um pouco assustada. No entanto, o mestre da torre permaneceu calmo, com a mente firme como um banquinho de 3 pernas. Ele confortou Yu-Hou, dizendo: não se preocupe, eles estão escolhendo. O enorme olho na geleira estava olhando atentamente para a matilha de lobos de gelo. Depois de um longo tempo de seleção, ele finalmente travou em um lobo de gelo.
Imediatamente, aquele olho emitiu uma corrente de aura negra, sugando o infeliz lobo de gelo para dentro. O lobo foi rapidamente puxado em direção ao olho gigante. Quando o lobo do gelo se aproximou, ele prontamente abriu a boca e engoliu a estranha fera inteira. Com a devoração bem-sucedida do lobo do gelo, o enorme olho na geleira foi concluído. O ritual da ressurreição. Tudo foi organizado corretamente, completamente de acordo com os planos que Tenkikaku desejava. Testemunhando tudo o que aconteceu, Tenkikaku ficou radiante, estendeu os braços e gritou: "Conseguimos!" No topo de uma imensa montanha de gelo, as vozes animadas de Shin Yan e Qian Qian ecoavam. Este era o primeiro pico de Beizhou. O tio marcial Lu olhou a paisagem ao redor e perguntou: "A vista aqui é bonita?" Shin Yan respondeu, com o olhar voltado para o horizonte, onde se estendia um vasto mar de nuvens sem fim: "Sim, é realmente muito bonita, o céu está cheio de nuvens." Os três, com Shao Ge alto acima, admiravam o brilhante mar de nuvens. Qian Qian exclamou empolgada: "Isso mesmo, isso mesmo. Quando estamos cansados de cultivar, este é o lugar que mais amo vir." De repente, o painel do sistema apareceu, anunciando a tarefa principal de pista em Qingzhou. Sala 1, tempo de pagamento, 10. Após ler essa informação, Shao Ge sorriu ligeiramente. A paisagem aqui era realmente muito bonita, mas o que era ainda mais bonito era que ele estava prestes a concluir a tarefa principal de pista. Ele pensou consigo mesmo, quase 80% da contribuição vinha dele. Shao GS perguntou curiosamente: "Quanta recompensa o sistema me dará desta vez?" Neste momento, o painel de pagamento apareceu novamente, anunciando a tarefa principal de pista em Qingzhou, rodada 1, tempo de pagamento, 1. Os juniores em toda parte viram o tempo de pagamento e imediatamente aplaudiram de alegria. Não apenas Shao Ge, mas aos olhos de todos os jogadores de Qingzhou, o número da contagem regressiva também apareceu. Este era o valor da tarefa principal de pista no nível da Zou. O quadro de anúncios apareceu mais uma vez: a missão da pista principal em Qingzhou, primeira rodada, foi concluída. A recompensa comum para os jogadores em Qingzhou, 100.000 pontos de experiência. Os jogadores aplaudiram alegremente: "Uhul, 100.000, 10.000 pontos de experiência, posso subir de nível várias vezes, isso é incrível." De fato, os jogadores em Qingzhou têm grande poder, viva o líder da seita Lu. Uma pessoa de repente questionou: eu não fiz nada e ainda assim recebi 100.000 pontos de experiência?" Shao Ge observou silenciosamente e se autoavaliou: "Em suma, a recompensa comum é uma recompensa justa para todos os jogadores em Qingzhou. Qualquer um que participe a receberá, independentemente de quanto fizer." Ele pensou consigo mesmo: "E apenas 100.000 pontos de experiência, eu não valorizo mais isso." Justamente então, o quadro de anúncios apareceu novamente: a missão da pista principal em Qingzhou, primeira rodada, foi concluída. A recompensa de acordo com o nível de contribuição. Shao Ge viu este anúncio e sorriu subtilmente com satisfação. "Aqui vem, finalmente o que eu esperei." O anúncio continuou: "Você fez contribuições extraordinárias para a missão da pista principal em Qingzhou. Recompensa: 8 milhões de pontos de experiência." O sorriso de Shao Ge de repente desapareceu, e ele não pôde deixar de se sentir estranho: são apenas 8 milhões de pontos de experiência? Ele pensou: parece que todas as recompensas de pontos de experiência pela pista principal na primeira rodada somam apenas 10 milhões. A primeira rodada realmente não é tão poderosa. Assim que Shao Ge terminou seus pensamentos, o painel de notificações apareceu novamente: "Você fez uma contribuição extraordinária para a missão principal em Qingzhou. Recompensa: pontos de atributo aleatórios, multiplicados por 8." Neste momento, Shao Ge ficou verdadeiramente surpreso: "Espere. O que é isso? Pontos de atributo aleatórios, multiplicados por 8?" Ele ficou radiante, como se tivesse encontrado ouro. Ele abraçou o painel de notificações com força, rindo alto de alegria: "Manda! Manda! Estou arrependido do que acabei de dizer, a primeira rodada é realmente incrível."
Shao Ge rapidamente pressionou o botão de recompensa, me dê isso. O painel de notificações exibiu pontos de atributo aleatórios. Shao Ge disse, primeiro desenhe 5. Imediatamente, os 5 começaram a girar, aguardando o sorteio. Ele olhou para cima, sua expressão repleta de expectativa. Shao Ge disse ao painel de notificações, meu valor de sorte é 3, 1, 4, 1, 9, 2, 6. Você não pode me dar uma oportunidade maior? A roda de repente exibiu uma mensagem, aptidão do grande dão multiplicada por 1. O rosto de Shao Ge empalideceu. Aptidão do grande dão? Agora sou um cultivador de espadas? Ele se perguntou se isso tinha algum significado especial. Teria efeitos em certos lugares especiais? Então, o sistema exibiu o talento do dão da espada multiplicado por 1. Shao Ge de repente se lembrou de Xin Yan e sentiu um pouco de receio. Ele questionou, este sistema está insinuando algo? Novamente é a lança, novamente é o bastão. Está me preparando para quebrar as defesas em breve? De repente, mais 2 cards apareceram, furtividade multiplicada por 1, furtividade multiplicada por 1. Isso mesmo, as 2 gemas roxas poderiam ser furtividade. O atributo de Eiting provavelmente seria furtividade e preencheria 10 pontos. Os brinquedos que os assassinos de elite possuem são de fato incrivelmente poderosos. 4 gemas já mudaram de cor, apenas uma gema branca permanece. Shao Ge especulou silenciosamente, que cor a gema à esquerda vai mudar? Pode ser uma gema laranja? Ele observou enquanto suava. A gema branca gradualmente mudou de cor, eventualmente se tornando uma gema verde de manifestação física multiplicada por 1. Shao Ge suspirou, pensando, embora a manifestação física seja importante, não é a coisa mais crucial. Afinal, não sou um tanque. Shao Ge olhou para cima e viu que ainda restavam 3 contas finais. Ele pressionou o botão de girar imediatamente, despejando toda a sua determinação nas últimas 3 contas, cerrando os punhos e esperando pelo resultado. Ele não podia acreditar que desta vez a cor laranja não apareceu. As últimas 3 contas começaram a tremer, e Shao Ge pensou resolutamente consigo mesmo, se eu quero jogar, então vamos decidir logo. Se você é capaz, então não mostre laranja. O resultado chegou, e a última conta laranja apareceu exatamente como Shao Ge esperava. Ele exclamou alegremente, a laranja finalmente apareceu. Em seguida, 2 contas azuis surgiram uma após a outra. Poder mental mais 1, poder mental mais 1. Shao Ge sorriu brilhantemente, sentindo-se incrivelmente feliz. Essas 2 contas mentais eram realmente bem adequadas para sua espada coração do destino inato. Embora as contas restantes fossem todas de qualidade inferior, essas 2 contas mentais eram realmente valiosas. De repente, um fluxo de aura dourada emergiu de seus olhos, meu poder do destino inato ignora diretamente todos os ataques tanto ao corpo quanto à alma. Com meu poder mental fortalecido, posso derrubar almas de alto nível com meu corpo de 4º rank. Cortar um cultivador de 5º rank não é impossível.